Antes de tudo, nunca se esqueça que Jesus Cristo é e sempre será o caminho, a verdade e a vida. O segundo livro de Moisés, chamado de Êxodo, capítulo 36, versículo 1. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado. Tema: Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo. Versículo 2. Então Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe, e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu a se chegar à obra para fazê-la. Versículo 3. Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada, que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. Versículo 4. E vieram todos os sábios, que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. Versículo 5. E falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Versículo 6. Então mandou Moisés que proclamassem por todo o arraial, dizendo: nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Versículo 7. Porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. Versículo 8. Assim todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, com querubins, da obra mais esmerada as fez. Versículo 9. O comprimento de cada cortina era de 28 covados, e a largura de 4 covados, todas as cortinas tinham uma mesma medida. Versículo 10. E ligou 5 cortinas uma com a outra, e outras 5 cortinas também ligou uma com outra. Versículo 11. Depois fez laçadas de azul na borda de uma cortina, à extremidade, na juntura, assim também fez na borda, à extremidade da juntura da segunda cortina. Versículo 12. 50 laçadas fez numa cortina, e 50 laçadas fez numa extremidade da cortina, que se ligava com a segunda. Estas laçadas eram contrapostas uma à outra. Versículo 13. Também fez 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes uniu as cortinas uma com a outra, e assim foi feito um tabernáculo. Versículo 14. Fez também cortinas de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo, fez 11 cortinas. Versículo 15. O comprimento de uma cortina era de 30 covados, e a largura de 4 covados, estas 11 cortinas tinham uma mesma medida. Versículo 16. E uniu 5 cortinas à parte, e outras 6 à parte. Versículo 17. E fez 50 laçadas na borda da última cortina, na juntura, também fez 50 laçadas na borda da cortina, na outra juntura. Versículo 18. Fez também 50 colchetes de metal, para juntar a tenda, para que fosse um todo. Tema: a coberta de peles e as tábuas. Versículo 19. Fez também, para a tenda, uma coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugos. Versículo 20. Também fez, de madeira de acácia,
tábuas levantadas para o tabernáculo, que foram colocadas verticalmente. Versículo 21. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados, e a largura de 1 côvado e meio. Versículo 22. Cada tábua tinha 2 cavilhas pregadas uma à outra, assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Versículo 23. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado que dá para o sul. Versículo 24. E fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua, para as suas 2 cavilhas, e 2 debaixo de outra, para as suas 2 cavilhas. Versículo 25. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, do lado norte. Versículo 26. Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. Versículo 27. E ao lado do tabernáculo para o ocidente fez 6 tábuas. Versículo 28. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo nos 2 lados. Versículo 29. As quais por baixo estavam juntas, e também se ajuntavam por cima com uma argola, assim fez com ambas nos 2 cantos. Versículo 30. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Versículo 31. Fez também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo. Versículo 32. E 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 travessas para as tábuas do tabernáculo do lado ocidental. Versículo 33. E fez que a travessa do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra. Versículo 34. E cobriu as tábuas de ouro, e as suas argolas, os lugares das travessas, fez de ouro, as travessas também cobriu de ouro. Tema: os véus e as colunas. Versículo 35. Depois fez o véu de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerado fez com querubins. Versículo 36. E fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia, e as cobriu de ouro, e seus colchetes fez de ouro, e fundiu-lhe 4 bases de prata. Versículo 37. Fez também para a porta da tenda o véu de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, da obra do bordador. Versículo 38. Com as suas 5 colunas e os seus colchetes, e as suas cabeças e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. O versículo 38 é o último do capítulo 36 de Êxodo. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito.